Achou que a pós-graduação era só teoria? Aqui tem conversa boa, histórias reais e muita troca. No ar, Eurecas Podcast, onde a pós-graduação encontra voz e sentido. Boa tarde, professora. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a participação da senhora nessa tarde. O podcast foi pensado, como uma maneira de trazer insights e um diálogo maior entre os discentes e os docentes, e também em comemoração aos 25 anos da Unicid. Então, a ideia é fazer entrevistas com todos os professores do programa, E a senhora é a nossa terceira convidada, nossa terceira participante. Os dois episódios anteriores foram com o professor Roberto e com a professora Decleide. E é uma oportunidade também de homenageá-los, vocês assim, enriquecem tanto o programa, trazem inúmeras contribuições, a gente percebe que vão realmente além, do que é previsto só, digamos assim, numa estrutura curricular. Vocês realmente passam isso pra gente, então é uma forma também de homenageá-los. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu gostaria, então, de começar, pensei, nesse nosso diálogo em 3 partes. A primeira parte eu vou apresentar brevemente a senhora para os nossos ouvintes, discentes e demais pessoas. E a segunda parte falar um pouquinho, da sua trajetória, das suas pesquisas, dos seus estudos. E a terceira parte um pouquinho dos livros, e pessoais, algo de cabeceira que a senhora lê, independente aí das pesquisas, pode ser? Pode. Então, para quem ainda não conhece, a professora já é bastante conhecida, no ramo da pós-graduação, de pesquisa, já é pós-doutora pela Universidade de Lisboa. Se eu estiver errada, a senhora me corrige, por favor, E pesquisadora convidada da Universidade do Minho, em Portugal, e doutora pela Unicamp, mestre pela USP e graduada em Ciências Sociais. Ciências Sociais e Políticas. Ciências Sociais e Políticas, muito bem. E assim, tem um extenso currículo Lattes, uma extensa experiência, assim, uma honra mesmo estar falando com a senhora, professora, e assim, dando uma olhadinha no seu currículo Lattes, tem mais de 177 páginas. Eu nunca reparei. Eu gostaria, eu verifiquei esses últimos estudos da senhora, principalmente vinculados à Universidade do Minho, e gostaria então de iniciar perguntando para a senhora a importância desse intercâmbio para a constituição da senhora como pesquisadora e também como isso reverbera nas pesquisas científicas. Muito obrigada, Érica, por estar aqui conversando comigo. É um prazer conversar com você, conversar com os convidados que irão assistir depois. Obrigada pela deferência. Mas, assim, quando você se referiu a 177 páginas do meu currículo, que eu nunca nem reparei nisso, tem a ver bastante com a idade, Claro, evidentemente. Então, eu tenho já mais de 40 anos de profissão, 45 anos, pelo menos, de profissão. E comecei, na realidade, trabalhando na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, durante o governo Montoro. Então, foi onde eu comecei a adquirir a experiência, inclusive, de trabalhar bastante com as escolas públicas, evidentemente. Eu era coordenadora da proposta curricular de Sociologia na época, porque eu sou socióloga, e durante o governo Montoro foram reorganizados, na realidade organizadas novas propostas curriculares, enfim. Então eu comecei a minha experiência profissional trabalhando com escolas da rede estadual paulista e na tentativa de convencer todos os profissionais da educação na época que havia necessidade, de fato, de mudança do paradigma de gestão, na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, na educação, na política educacional. E o tema gerador, na realidade, naquela época, o tema muito forte era descentralização e reorganização curricular. Quem fez o primeiro documento da Secretaria, inclusive, que foi para toda a rede de ensino discutir, foi o professor José Mário Pires Azenha. E isso deu margem para muita
polêmica, discussão, enfim. E dali para frente, então, eu continuei nessa carreira, passei, na realidade, de trabalhar, né, na Secretaria da Educação, onde fiquei 10 anos, para o mundo acadêmico. Né? Eu passei diretamente da Secretaria para a Fundação Carlos Chagas, onde trabalhei como pesquisadora durante quase 30 anos, né? Durante 27 anos. Então, e de lá para cá... Mas a senhora é jovem ao mesmo tempo, né? Vamos colocar que a gente fala 30, 40 anos, mas assim, compatível com o visual da senhora. Com parentes. Imagina. Então, veja, quando você olha assim, para o conjunto, né, para o painel que você elaborou em termos de pesquisa, de estudos, as preocupações que você teve ao longo da sua carreira, os temas que apareceram para serem pesquisados, né? Tudo isso está diretamente relacionado ao tempo histórico, né? Aquele momento histórico, né? Porque está dentro de um contexto. Então, os temas que aparecem, inclusive, são em função dos problemas que aparecem exatamente naquele contexto histórico. Então, eu discuti muito a municipalização no estado de São Paulo, a transição, as primeiras pesquisas que eu fiz, que foram financiadas pela FAPESP até. Eu discuti muito a transição do ensino, das séries de ensino fundamental, né, para os municípios paulistas, o processo de municipalização no estado de São Paulo, e que foi extremamente polêmico, um período bastante conturbado, enfim, houve uma mudança muito grande no que se refere à gestão da política educacional no estado de São Paulo a partir de 1995, quando o governador Covas assumiu, mudou bastante o vetor, digamos assim, né, da política educacional no estado de São Paulo. Então, essas foram as primeiras pesquisas que eu fiz financiadas pela FAPESP. Então, assim, nós usamos, na época, por exemplo, o processamento estatístico dos próprios dados da Secretaria, porque eu tive acesso aos dados da Secretaria de Municipalização. Então, nós fizemos um estudo quantitativo do processo de municipalização e, na sequência, nós fizemos a realização de entrevistas com secretários de educação que haviam assinado o convênio, porque era um convênio, né? A municipalização se dava através de um convênio, esses secretários tinham assinado o convênio com a Secretaria de Estado da Educação. Então, digamos que nós tentamos cruzar, e acho que conseguimos fazer isso, os resultados do estudo quantitativo com as entrevistas que nós realizamos com os secretários. E fomos até algumas escolas, né, para ver como era o processo mesmo de materialização. A partir daí, eu comecei a me dedicar a trabalhar mais com a questão que eu fui trabalhar na pós-graduação na Universidade Católica de Santos, e a linha de pesquisa lá era muito forte no que se refere à questão da profissionalização docente, do trabalho docente, do trabalho de equipes de coordenação, de coordenadores pedagógicos. Então, eu comecei a trabalhar mais nessa perspectiva, né? E, aliás, foi quando eu trabalhei com a professora Clarilza Prado de Souza na teoria das representações sociais. A Clarilza fez uma proposta de construção do Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividades. Eu participei desse processo inicial, participei do estudo que ela organizou, que era uma pesquisa guarda-chuva, né, enorme sobre as representações sociais dos professores, das candidatas ao ingresso, né, na pedagogia, e das professoras já iniciantes na pedagogia na época, com alunos e professoras. E foi muito interessante, inclusive, muito interessante os dados. Era uma pesquisa muito grande, com muitos participantes. Era aquele que foi no Brasil inteiro? Foi, uma pesquisa? Exato. E a coordenadora, claro, era a professora Clarilza, né? Enfim. Eu acredito que surgiram várias teses, dissertações. Muitas, né? muitas. Eu tive Apresentamos muito esses resultados em vários congressos internacionais, inclusive, né, na Itália, na França, nem me lembro mais direito, mas enfim. E foi um período muito, assim,
gostoso de trabalhar, sabe? Porque a equipe, os professores eram muito participantes, todo mundo era muito unido, enfim. A Clarilza tem um pouco essa característica, né? De agregar as pessoas, enfim. E quando eu saí também fiz uma pesquisa de intervenção mesmo, nos moldes realmente do conceito de pesquisa de intervenção, né? Porque você sabe que tem uma polêmica sobre o que é pesquisa de intervenção e o que é atividade de intervenção. São coisas muito diferentes. A pesquisa de intervenção, ela tem, de fato, uma metodologia muito própria, específica. Ela sempre, quer dizer, nas origens da pesquisa de intervenção, como é que isso foi estruturado conceitualmente, principalmente pelo Alain Touraine, né, que fez pesquisas de intervenção na França. A pesquisa ela tem que ser demandada da organização que está passando por problemas, que tem problemas organizacionais ou que tem problemas de interação entre as equipes, enfim. Então, esta demanda vem da própria organização. E você é convidado, como um sociólogo, como um pesquisador, a participar desse processo, né? A fazer uma proposta de intervenção que possa reordenar ou reorganizar os mecanismos de organização e funcionamento daquela empresa, né? daquele instituto, enfim. Então, isto é o conceito original. Né? Então, isso sempre tem que ser feito, a pesquisa de intervenção, ela sempre é feita em conjunto, em parceria com a organização demandante, né? E isso vai até o final, porque você tem que dar feedback o tempo todo. Esse processo, ele ocorre por meio de feedback o tempo todo. Enfim, as atividades de intervenção você pode propor livremente como pesquisador e depois, se você quiser, você apresenta para uma secretaria, você apresenta para o diretor da sua escola. Necessariamente, ela não partiu, essa atividade de intervenção, ela não partiu como demanda de uma diretoria de ensino, de uma escola, de uma secretaria da educação. Né? Você tem isto na cabeça como um profissional da área que se preocupa com as questões que você enfrenta no cotidiano. É diferente. E você apresenta um produto. E você apresenta uma proposta que pode realmente se materializar num produto. Pronto. Mas aí depende de um acordo, depende se de fato você pensou o problema certinho, né? Se o problema que você pensou realmente está dentro daquela realidade, enfim. É mais ou menos isso. E articular o problema de pesquisa também, né? Hoje eu vejo, né, os desafios que eu enfrento como doutoranda para articular, né, o problema de pesquisa, a metodologia, né? E a senhora comentou um pouquinho acerca disso quando a gente chegou da metodologia e aproveitar a sua vasta experiência e agora também na sua fala, né, que você falou que iniciou com pesquisas quantitativas, mas também qualitativas. Então, se a senhora puder explicar, né, um pouquinho para quem está ouvindo a respeito, né, da metodologia, como que funciona essa articulação com o problema de pesquisa. Também eu vi num estudo da senhora que a senhora fala da triangularização. Desculpa, triangulação. Triangulação, que é o conceito técnico. E como que isso se aplica numa pesquisa científica? Se é só uma triangulação das fontes ou não, que me parece que é algo maior, né, mais amplo, como uma triangulação das fontes, mas também dos instrumentos metodológicos, também da produção dos dados. Se a senhora puder contar um pouquinho pra gente? Então, porque depois, passado esse período da Universidade Católica de Santos, foram essas duas grandes pesquisas mesmo que eu coordenei lá na Universidade Católica de Santos, e a coordenação geral era da Clarilza. Trabalhou comigo a Maria de Fátima Abdala na época, e a Fátima continuou nas representações sociais de forma absolutamente brilhante, né? Depois daquele período, eu fui para a Unicid em 2010, né? Eu fiquei na Universidade Católica de Santos de 2000 a 2010. E em 2010 eu fui para a Universidade do Estado de São Paulo para o programa de pós-graduação em educação, que tinha só o mestrado na época, né? E eu comecei a participar já desde 2008 da comissão de avaliação da CAPES,
que era trienal antes, né? Passou a quadrienal. Então, desde 2008, eu também passei a participar das comissões de avaliação da CAPES, enfim, o que também me deu uma visão muito grande, essa participação, uma visão bastante grande de todas as pesquisas que são realizadas nos programas de pós-graduação, das diferentes modalidades, das diferentes tendências, das diferentes perspectivas de abordagem, enfim. Você, sem dúvida nenhuma, participando disso, você cresce muito profissionalmente. É difícil, né? É muito difícil, mas você cresce profissionalmente. Acho que eu aprendi muito mesmo. Então, aí, a partir daí, eu me voltei novamente só para a linha de políticas públicas, né? Porque nós organizamos, a Sandra Záquia foi trabalhar lá e, na realidade, foi a Sandra Záquia que me convidou para ir para a Unicid junto com ela. E nós organizamos a linha de políticas públicas de educação. E começamos a fazer pesquisas. Fizemos muitas pesquisas, a Sandra e eu, enquanto a Sandra permaneceu lá. Nós fizemos uma pesquisa para o Observatório de Gestão do INEP, e nós fizemos, esse Observatório de Gestão do INEP era para acompanhar, na realidade, a avaliação que era realizada por secretarias municipais de educação no estado de São Paulo. Nós escolhemos algumas que usavam, na realidade, o material do próprio INEP, um programa que o INEP tinha. Então, nós acompanhamos essas secretarias na época. E foi um estudo bastante prolongado, assim, pesado, porque nós entrevistamos, o volume de dados das entrevistas era muito grande. E nós não quisemos usar software na época, sabe? Então, assim, fizemos ainda a transcrição e a classificação de tudo manualmente, né? Não usamos software na época. Enfim, mas aí continuamos, publicamos muita coisa em função dessa própria pesquisa, porque nós fizemos um levantamento bibliográfico que desse suporte, né, para análise, e não foi um estado da arte, enfim, não tinha nenhuma pretensão desse tipo, não era revisão sistemática, não era... Nós fizemos um levantamento bibliográfico que nos desse ancoragem para analisar aquele volume de dados. E foi muito bom. Nós publicamos um artigo, inclusive, na revista Ensaio, se não me engano, e que foi muito acessado, muito acessado e muito citado, né? Depois eu continuei fazendo pesquisa mesmo, financiada pela FAPESP também e pelo CNPq. A partir dali, eu fiz várias pesquisas, na realidade, que elas configuram um painel de pesquisas. Começou pelo financiamento do CNPq para uma pesquisa que discutia o programa de Sistema de Proteção Escolar no Estado de São Paulo, que era um programa implantado, né? A implantação dele já vinha há algum tempo, desde o fim da época do governo Covas, na realidade, mas ainda na forma de um ensaio. E depois ele se consolidou. Então, era um acompanhamento desse programa do Sistema de Proteção Escolar, que a gente teve acesso. Então, nós fizemos primeiro também uma parte que era um survey. Não foi exatamente uma pesquisa quantitativa enorme, mas nós fizemos um survey nas diretorias regionais de ensino que continham grandes registros, um volume, digamos assim, um volume grande de ocorrências escolares. E nessa pesquisa em específico, vocês utilizaram algum software? Sim, aí tivemos que utilizar, porque daí não dava mais. Vou pegar. Aí era que assim, nós passamos esse survey em várias diretorias de ensino, em 3 pelo menos, diretorias de ensino de 3 regiões metropolitanas. E por que nós escolhemos regiões metropolitanas? Porque essas regiões conurbadas, elas são muito mais complexas de você administrar do ponto de vista das políticas sociais, incluindo a educação, né? São regiões conurbadas que exigiriam, por exemplo, que houvesse uma interligação, quer dizer, uma intersecção, na realidade, entre as diferentes políticas sociais, porque as escolas elas precisam dessa rede de apoio. As escolas precisam do apoio do Conselho Tutelar, do CRAS, do CREAS, enfim. Então, nas regiões metropolitanas,
esta interação ela é mais complicada, esta integração ela é mais complicada, né? Por motivos óbvios, porque são regiões já muito complexas mesmo, né? E lembrando, né, também para quem está ouvindo, que a gente está tratando do estado de São Paulo, né, maior estado do Brasil, em termos políticos, econômicos, sociais, né, então já envolve toda uma dificuldade, né, a questão do município. A senhora falou também dos dados do INEP, isso. Falamos, se a senhora quiser. Essa pesquisa, na realidade, ela deu origem a vários desdobramentos, muitos desdobramentos. O primeiro estudo de desdobramento que surgiu em função dessa pesquisa, ela foi financiada pelo CNPq e depois pela FAPESP na sequência, porque eu fui como pesquisadora visitante também para a Universidade Nova de Lisboa, com uma bolsa de pesquisa no exterior, na época, em 2016 foi isso. E foi a primeira pesquisa que a senhora, em parceria, que foi feita em outro país? Exato. Foi feita em parceria com a professora Mariana Gaio Alves, que agora está na Universidade de Lisboa, já faz muito tempo que ela está lá, aliás, desde 2017. Então, nós fizemos essa pesquisa em Portugal sobre as questões que incidem na gestão das escolas públicas no que se refere à violência simbólica e física. E os dados que surgiram também desse estudo, que não foi um estudo comparado, né? Porque para você fazer estudo comparado exige uma complexidade metodológica que hoje, inclusive, é até questionável, né? É um tema polêmico, digamos assim. Por quê? Porque você hoje tem acesso para fazer estudo comparado a todos os dados dos sites, das plataformas, dos ministérios, você tem acesso aos dados quantitativos, enfim. Você pode perfeitamente trabalhar com dados sem precisar ir ao país, tá certo? Para realizar esse estudo, enfim. E se você faz estudo de campo, você precisa colocar rigorosamente todas as diferenças e todas as semelhanças, porque é muito diferente. O Brasil é um país que tem extrema pobreza e, ao mesmo tempo, extrema riqueza, concentrada em um segmento muito pequeno. E não dá para você comparar o sistema educacional brasileiro, por exemplo, o sistema educacional do Canadá. Estou só dando um exemplo. É para você dizer que está fazendo um estudo comparado. Não, se você fizer um estudo comparado nesse sentido, você pode até discutir, como fez o João Barroso na época que eu fui orientada, supervisionada por ele no pós-doc, que ele tinha um grande, a Universidade de Lisboa tinha um grande projeto coordenado por ele lá, mas que participavam 7 países europeus. E o que o João Barroso discutiu bastante nos textos dele, inclusive, sobre essa questão de estudo comparado ou não. As diretrizes internacionais, elas transitam com muita facilidade, né? Desde os anos 90, na realidade, elas transitam com muita facilidade. Então você tem mesmo um processo de transnacionalização, digamos assim, de medidas, diretrizes que vêm de órgãos de países centrais para os países mais periféricos, né? E, de fato, então você tem quase que uma reprodução de discursos refeitos de acordo com a realidade daquele país, daquela região, enfim, né? Porque eles são reorganizados a depender do contexto, né? Então, eu sempre trabalhei assim na perspectiva de tentar apreender, pelo menos, quais são as diferenças e as semelhanças entre essas políticas educacionais, né? Com Portugal é até mais fácil, né, de fazer, embora também, assim, evidentemente, o sistema educacional deles, a política educacional deles é muito diferente da nossa. É um país pequeno, há uma relação direta entre o Ministério e as escolas, não tem como comparar essas coisas, é incomparável a estrutura do sistema, né? São incomparáveis as estruturas dos sistemas Portugal e Brasil. Mas o que aparece? Muito comum, de fato, uma ampliação de situações de conflito, de situações de indisciplina que acabam, na realidade, gerando conflitos, às vezes, mais sérios, né? E essa realidade é mundial hoje, sem sombra de dúvida nenhuma. E eles têm esse problema lá também. Então, essa pesquisa também deu origem a muitos questionamentos
eu concentrei nessa minha ida como pesquisadora visitante na Universidade do Minho com a professora Maria Fernanda Martins, no Instituto de Educação da Universidade do Minho. Fiquei lá 3 meses como pesquisadora visitante, agora discutindo, baseada no conceito de estigma do Goffman, e se há semelhanças ou diferenças entre estigma e discriminação social. E, de fato, também, os dados são muito surpreendentes. Nós encaminhamos agora um artigo até, vamos ver, espero que seja aprovado, mas nós já apresentamos isso em alguns eventos. Eu tive que fazer uma conferência em Portugal para finalizar minha permanência lá como pesquisadora visitante, apresentei todos os dados. O professor Licínio foi um grande interlocutor, aliás, a quem eu agradeço muito. E, enfim, então agora a gente já apresentou na ANPAI. Vamos ver daqui para frente como serão os desdobramentos ainda dessa última pesquisa financiada também pela FAPESP. Maravilha. Só que dessa vez eu não trabalhei com dados quantitativos. Foram qualitativos. Nós fizemos, na realidade, a Fernanda e eu, entrevistas compreensivas, né? O que é uma entrevista compreensiva? Acho que você sabe, todo mundo sabe. A entrevista compreensiva é quando não há nenhum relacionamento de hierarquização entre o entrevistado e o entrevistador. Ela ocorre muito mais de maneira fluida, né? De maneira aberta, embora você tenha sempre um pequeno roteiro. É como uma roda de conversa, na realidade, assim, é um pouco semelhante à roda de conversa. Você precisa de um roteiro, né, para você mesma, como pesquisadora, não se perder e estabelecer uma conversa que dê frutos, digamos assim. Mas é uma conversa mais livre, é uma conversa que não tem, de fato, essa horizontalidade, uma verticalidade. Você tem uma horizontalidade entre o entrevistado, entre aspas, e o entrevistador, né, porque, na realidade, ele colabora muito, né, na produção dos próprios dados. Então, nós fizemos entrevistas compreensivas num agrupamento de escolas. Né? Qual público foram as entrevistas? Nós fizemos com um agrupamento de 7 escolas em Portugal, né, com a equipe de direção desse agrupamento de 7 escolas em Portugal, e aqui no Brasil com a diretora de uma escola municipal na Baixada Santista, e de um diretor de escola municipal na Zona Leste, no fundo da Zona Leste de São Paulo. Eu vi que alguns estudos da senhora têm permeado a identidade dos diretores escolares. É o perfil. O perfil? Ah, tá. Muito interessante. Aproveitando também, vi que tem uma pesquisa da senhora a respeito das tensões que envolvem os diretores escolares, né, em relação às normas que advêm eventualmente do município, estado ou federação e aplicação, né, e também vi também uma outra pesquisa da senhora a respeito de diretores de escolas municipais, que alguns ainda são indicados de forma política, né, e inclusive alguns nem têm um ensino superior ainda. Então, como a senhora pode dar uma dica em relação às pesquisas e também comentar um pouquinho a respeito desse cenário no Brasil? Olha, eu esqueci de citar nessas outras 2 grandes pesquisas também. Nós fizemos, a Sandra Zack, inclusive, foi a nossa grande consultora nessa pesquisa, que nós trabalhamos com o questionário contextual da Prova Brasil, para diretores, né? E foi essa pesquisa que deu origem a esses dados todos que discutem a questão do perfil dos diretores, da formação que eles têm inicial e continuada, da forma de acesso e ingresso ao cargo, sem contar os demais itens que sempre entram, né, quando você discute perfil, que é sexo, cor, etc., enfim. E, de fato, você chamou atenção para essa questão que os diretores, eles são majoritariamente indicados. Essas indicações são políticas, na realidade, né?
E parece que eu não dei continuidade a essa pesquisa, mas eu já li outras pesquisas agora, recentemente, e vi os dados, que parece que diminuiu um pouco essa tendência da indicação política, né? E que é muito complicado num país como o Brasil, que é um país coronelista, não precisa nem dizer o que significa isso, enfim. E há uma discussão também, há uma polêmica no campo das políticas educacionais sobre essa questão da eleição de diretores ou de concurso, que seja meritocrático ou que seja uma eleição. Pode haver eleição pela comunidade, mas desde que seja em cima de um projeto voltado para aquela escola e que atenda as demandas da escola, que atenda aquela realidade local, enfim. E pode haver uma entrevista também. Então, eu acho que essa seria a forma mais garantida, talvez, sabe? De você democratizar de fato. Mas você não ter diretores que sejam efetivos de qualquer forma, isso tem um impacto muito complicado, porque você tem uma rotatividade muito grande. Inclusive para os programas de formação continuada, é como se você estivesse enxugando gelo o tempo todo. Os programas de formação continuada, que são governamentais, ele tem um público que é móvel, né? Que, enfim, eu acho isso muito complicado também, até do ponto de vista de sustentabilidade dos programas, né? Enfim. Mas aí você precisa trabalhar com os dados quantitativos como nós fizemos, né? Tem que processar, nós processamos mais de 55 mil questionários, porque são muitos diretores municipais. E a outra pesquisa que nós fizemos com diretores escolares foi durante a pandemia na Fundação Carlos Chagas, né? Naquele grande projeto Guarda-Chuva que a Fundação tinha, que foi feito com os professores, né, durante a pandemia, nós fizemos com os diretores de escolas no estado de São Paulo. Sobre como eles se viam, como eles se sentiram, quais eram os desafios, quais eram as ações, quais eram as estratégias, as angústias, né? Enfim. E foi muito interessante também, já está publicado também. Muito interessante, Pro. E assim, ouvindo a senhora contar, né, seu entusiasmo com as pesquisas, eu acredito que isso também passa para os alunos, né, para os discentes, e compreender melhor, porque e toda a questão, a senhora estava pontuando a questão do contexto, né, do contexto social, como isso influencia também. Influencia muito. Na pesquisa. E como é importante a gente levar isso em consideração, né, para uma pesquisa, e se houver um intercâmbio, oportunidade de um intercâmbio, né, realmente verificar esse contexto social, a cultura, né, dessa outra localidade, acredito eu também é bastante importante. E aí, só retomando um pouquinho, que eu fiquei curiosa e também um pouquinho em dúvida a respeito da forma de triangulação metodológica, se a senhora puder esclarecer um pouquinho para a gente. Você perguntou, é verdade, que é assim, eu sempre me baseei muito no Stake, sempre usei muito o Stake como referência para pesquisas qualitativas, mas para pesquisas quantitativas também, né? Porque eu acho que as explicações deles são muito claras, né? No que se refere a esse imbricamento. Eu vou anotar como que escreve esse nome pra gente não esquecer, e depois eu colocar o link também aqui pra gente. O nome do que? Do procedimento? Do autor. Do autor? Robert Stake. Robert Stake. Uhum. O livro tá aqui. Como eu uso toda hora, é fácil. É esse aqui. Que ótimo. Então, o que ele indica? Ele indica que você tenha, aquelas coisas que todo mundo já deve saber, enfim, que todo mundo sabe e faz quando vai fazer uma pesquisa. Tem que ter um problema claríssimo, né? Os objetivos claríssimos. E, inicialmente, você precisa se apropriar de um repertório que te dê algum pontapé inicial para você saber como é que você vai entrar naquele
naquele estudo, naquele objeto, naquele tema, como é que você vai abordar, enfim. Então você precisa de um repertório mesmo, de uma literatura já bastante rica, digamos assim, para você saber como é que você vai trilhar, né, o caminho daquela pesquisa. E você pode começar fazendo isso, inclusive, levantando fontes documentais do seu objeto. Suponhamos que o objeto seja, então, o diretor escolar. Né? Você citou um amigo que vai trabalhar com o diretor escolar. Que seja o diretor escolar. Então, quais são as fontes documentais? São os dados, são os microdados. Tá certo? É isso. Então, você já vai começar a ter uma ideia de como como está estruturado esse cenário no Brasil, na sua região. No meu caso, que é ensino jurídico, também eu posso também. recorrer ao MEC. Cada pesquisa, todas as pesquisas a gente pode partir dali. Exatamente, porque daí você já tem as fontes documentais, quer dizer, isso é uma fonte documental de dados, né? É uma fonte de dados, na realidade, e você vai ter que também agregar a isso as fontes documentais oficiais. O que é que diz? O que que as fontes documentais oficiais dizem sobre o diretor escolar, sobre a gestão escolar, sobre o advogado, que é professor, suponhamos, né, professor. Então, você vai pegar fontes documentais oficiais também para agregar a esses dados que você começa a levantar. Isso vai te dando já uma imagem de cenário, digamos assim, de onde você pode partir para daí sim começar a saber que literatura pode te ajudar naquilo ou não. E na sequência, você precisa ter clareza sobre qual é o percurso metodológico, o que você pretende fazer, então, em campo, né? Você pode até trabalhar apenas com as fontes documentais oficiais, se quiser, e com os dados e a literatura que vai ancorar a sua análise. Mas eu recomendo assim, que tese argumentativa, assim, mais argumentativa, mais ensaística, ou que trabalha com dados, ela tem um peso, ela tem que ter um peso mesmo, um repertório teórico muito, muito grande, né? E eu acho que faz falta também você ir a campo, sabe, para observar, para olhar, e aí você tem que ter clareza mesmo no que você pretende. Você pode fazer um survey, né, com um determinado segmento que você está examinando. Você pode fazer grupo focal, grupo de discussão, grupo de reflexão, enfim. Que são entrevistas compreensivas, enfim. Há várias possibilidades, há vários procedimentos técnicos, possibilidades de você obter daí em campo esses dados. A decisão é sua, tá certo? E vai depender muito, de fato, se essas técnicas, esses procedimentos têm que atender ao seu problema. Então, é isso, você tem que cruzar tudo isso daí e triangular, não é? Existe esse contexto, existe essa literatura e existem esses dados de campo. Eles têm que conversar. Entendeu? Porque senão... Nossa, é muito rico toda essa explicação que a senhora está dando, principalmente para quem está iniciando ainda também no doutorado, para quem está chegando agora, né? Ou mesmo para a gente que já caminhou um pouquinho para trazer maior lucidez, né? E a gente volta a pensar mais sobre a nossa pesquisa, né? Então, muito interessante mesmo, agradeço muito, com certeza vai ser um ganho para todos que estiverem ouvindo. E então, para caminhar agora para o final, eu gostaria de saber da senhora um pouquinho, né, do contexto pessoal, o que a senhora gosta de fazer, de atividades, de lazer, né, ou quais livros a senhora tem lido, qual tipo de literatura a senhora gosta, assim, para relaxar, digamos assim. Olha, eu confesso que eu não estou tendo muito tempo para relaxamento ultimamente, não, sabe? Mas tudo bem. Até tenho tentado bastante. Mas eu tenho lido mesmo, eu tenho lido uns livros que, na realidade, para mim, é quase como se fossem um relaxamento.
mas são livros muito voltados agora para essa questão que eu comecei a analisar nessa última pesquisa que eu fiz lá em Portugal e no Brasil, com a bolsa da FAPESP, que são as questões que incidem, né, na estigmatização de dinâmicas, sabe, escolares na escola pública e desse cenário, principalmente desse cenário extremamente perverso que estamos vivendo hoje, de corrosão dos valores democráticos, né? De crise de valores sociais e de corrosão dos valores democráticos em âmbito internacional. Sim. E eu tenho lido muito, na realidade, sobre o impacto mesmo das mídias digitais, das redes sociais nesse processo. Então, ontem eu acabei de ler completamente Os Engenheiros do Caos, que é de um sociólogo italiano, mas esse livro é muito bom mesmo, porque conta em detalhes como se formou este complô internacional, que parece mais de gente completamente aloprada, gente, não sei, porque não tenho como classificar, e completamente, sabe, errática, enfim, os discursos erráticos, e como as mídias digitais, na realidade, trabalharam todas em conjunto para chegarmos nesse caos que chegamos agora. Por isso que o título é Os Engenheiros do Caos. Ele analisa bem como as Big Techs trabalharam nesse sentido. E é muito impressionante o livro. E também agora está na cabeceira da minha cama o livro que eu gosto muito e que já estou lendo pela segunda vez, que é O Tempo das Paixões Tristes, do Dibé. É maravilhoso. E daí ele já analisa de uma outra perspectiva, bem mais simbólica mesmo. É uma análise política também? É uma análise sociológica, fundamentalmente sociológica, e ele analisa da perspectiva uma perspectiva mais subjetiva, né? O que tem nos causado esse tempo das paixões tristes, né? Que estrago nos causou como humanidade. É muito bom o livro, eu gosto, estou lendo pela segunda vez. E daí eu acabei de ler Neve, do Orhan Pamuk, que foi o único livro que eu consegui ler assim, nos momentos de foco. E é grande, é um livro grande. Caramba! Prêmio Nobel de Literatura. Mas é muito interessante. Estou vendo na sua cabeceira, eu tenho um livro, pelo menos igual da senhora, que é esse aqui, Mente Dialógica, A da Ivana Ivana. Marková. Pelo menos uma eu tenho igual da senhora. Vou tirar uma fotinho desse também, depois a gente pode colocar no link. E eu ouvindo a senhora falar, né, não tem como ir a senhora na graduação de ciências. Posso deixar aqui? Pode. E política, e o que a senhora está comentando nesse cenário mundial, né? É assim, que eu tenho notado também o avanço da extrema-direita, né? E as consequências realmente devastadoras que a gente está verificando para a democracia, né, em si. E me parece que a gente acaba, às vezes, né, imitando, copiando alguns modelos. Então, o risco, né, que a gente corre de não ter uma sensibilidade, uma análise crítica também do que vem das redes sociais, né, e acabar reproduzindo questões muito, muito sérias, né, que a gente vê, às vezes, as pessoas reproduzem sem uma análise crítica, né, e isso vai se disseminando cada vez mais. Exatamente, né? E me parece que é um grande risco, né? Então, a democracia, a gente, né, o Estado Democrático de Direito, a gente sempre tem que reforçar a proteção, né, ao Estado Democrático de Direito. Qualquer coisa que represente uma tentativa de ruptura deve ser rechaçado, né? Mas nesse momento atual não é isso que vem ocorrendo, né? Para falar bem a verdade, a sensação que eu tenho é que, assim, abriram algum portal e saíram almas penadas, porque não é possível. Porque não existe lógica, não tem nenhuma lógica. Pronto. Então, quero agradecer muito pela... Eu que agradeço, Érica.
essa entrevista enriquecedora, né, em forma de videocast, podcast. Tenho certeza que todo mundo que puder acessar vai adorar muito. Muito Obrigada, Érica. Beijo. A gente queria fazer um trechinho com a senhora, aqui agora mais informal. Mais informal, não. Que a senhora não, né? Na verdade é uma surpresa. Há uma participação da Laura. Vem aqui, Laura. Com essa cara. Mas ela não vai estar junto? Vai. Você que sabe. Mas Ou ela- você... Vem, nós três aqui. Não. A gente põe no making off. Olá, eu sou Laura Martins de Carvalho, eu sou filha da professora Ângela Maria Martins e a convite do podcast Eureka, eu tô aqui para fazer uma homenagem para minha mãe, para falar um pouquinho como é que ela me influenciou na minha escolha profissional e me encorajou a seguir carreira acadêmica, tá? Então, desde que eu tenho, assim, por volta de 15 anos, né, na verdade, desde a minha infância, né, eu tenho muita facilidade com línguas, com a língua inglesa em particular. E ela percebeu isso, e quando eu fiz 15 anos, ela me perguntou se eu queria uma festa ou se eu queria uma viagem. Eu falei que eu queria uma viagem, né? Então, ela recebeu financiamento para participar de um congresso em Montreal, e ela pagou a minha parte, falou, então vou te dar como presente de aniversário essa viagem. Nós ficamos 4 dias em Nova York e acho que foram uma semana ou 10 dias em Montreal. E foi muito marcante, porque eu cheguei lá, eu me comunicava já em inglês, eu falava com todo mundo, eu pedia informação. E isso causou um impacto muito grande na minha mãe e desde então ela sempre me estimulou a sair do Brasil, né? Ela investiu no curso no Cultura Inglesa para mim e sempre falou, ai filha, você tem que continuar estudando, você tem que sair do país, você tem facilidade para línguas, né? Isso é muito bom. Então a minha mãe, ela sempre me encorajou a estudar e a trabalhar. A minha mãe nunca foi uma mulher que falou, né, case e tenha filhos. Ela sempre falou, estude, trabalhe e viaje, né, saia do Brasil. E foi o que eu acabei de alguma forma fazendo, né? Então eu me formei em Ciências Sociais e na graduação eu não era muito chegada na pesquisa. Eu era mais ligada à extensão, tanto que é o que eu estou fazendo agora, né? Eu trabalho com extensionismo universitário e sou pesquisadora de campo no Vale do Ribeira, né? Estudei a área da agroecologia, da agricultura, de gênero, que é muito, enfim, bastante diferente da área dela, da educação, mas segui estudando, né, e buscando as minhas paixões, né, e desenvolvendo as minhas habilidades de pesquisadora, não só, né, acadêmica, né, com rigor científico, mas também de pensar essa ciência na sociedade, né, e nesse extensionismo universitário que é fundamental para a gente fazer essa ponte entre necessidades sociais, entre questões sociais que são tão emergentes, como mulheres, agroecologia, né, mitigação de efeitos de mudança climática, e trazer esse conhecimento para a universidade, entender como é que esse conhecimento pode impactar positivamente esses territórios. Então minha mãe teve um papel muito forte nisso, né, fundamental, e eu falo que eu dei esse passo a mais, né, que é estar realmente inserida no contexto que eu estou pesquisando. Então é isso. Então, muito obrigada à minha mãe pelo incentivo. Agradeço muito. Um beijo. Um presentinho. Linda.